Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Essa é uma aula que ela é voltada para formatos específicos da pós-graduação brasileira na modalidade stricto sensu. Então, os documentos, de teses e dissertações são pesquisas mais complexas, pesquisas mais abrangentes e que geram, geralmente, os artigos de periódico científico. Então, os pesquisadores geralmente apresentam o resultado das suas pesquisas em dissertações e teses e depois as transformam em artigos, tá bom? Então, o nosso objetivo é trabalhar com essa base de dados, que nós vamos chamar pela sigla BDTD, do IBICT, que é a instituição que mantém essa base. Nós vamos ver os filtros, os resultados da pesquisa e as ferramentas, de texto completo, e a referência dessa base, tá bom? Então vamos lá. Então a gente no Google, eu recomendo, vocês colocarem aqui a sigla B, B de bola, D de dado, T de tatu, D de dado de novo, e aí você escolheria a BDTD e IBICT, tá bom? Então você vai pesquisar e aqui ele vai mostrar para você a entrada dessa base de dados, tá? A BDTD, ela reúne teses e dissertações das instituições que apresentam pós-graduação. Então, essas instituições alimentam seus bancos de dados locais, de teses e dissertações, e depois esse sistema manda para uma interface central, que é essa interface aqui, que é a BDTD, tá? Então, aqui você não vai encontrar artigo de periódico, livros, você não vai encontrar relatórios técnicos ou patentes ou norma técnica, porque essa base é voltada exclusivamente para esses dois tipos de documentos. Aliás, é importante dizer que na BDTD você não vai encontrar monografias nem trabalhos de conclusões de curso, de graduação e de especializações. Aqui nós só vamos encontrar documentos de mestrado, doutorado, tá bom? E esses documentos, eles são muito interessantes porque uma tese e uma dissertação, ela, aqui no Brasil, ela nunca vai precisar de assinatura para você acessá-la e nem mesmo pagar para publicar, nem para acessar, tá? Então, são documentos que têm na sua característica a gratuidade. Então, os textos digitais são todos gratuitos. E para você que está fazendo um trabalho, científico, é muito interessante você ler uma tese e uma dissertação, porque você vai ver a estrutura de um documento científico, e você vai poder ver os métodos com detalhes. Geralmente, os artigos apresentam uma metodologia,
mas de modo resumido. Aqui a metodologia ela é explicada passo a passo. Então, se você está fazendo um trabalho acadêmico e você precisa conhecer um método científico, uma tese e uma dissertação, ela vai trazer isso para você de forma completa, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver que existe um campo único para você fazer uma pesquisa rápida, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher a palavra sangue, tá? Eu vou até aumentar aqui para a gente ver melhor, tá? E aí, eu posso fazer essa pesquisa em diversos campos. Por exemplo, eu posso buscar a palavra sangue na seção de título, na seção de autor e na seção de assunto, tá? Então, nós vamos pesquisar em todos os campos. Porque nós precisamos entender a diferença entre eles, tá? Então, eu vou em todos os campos, aí ele vai buscar no sistema e, utilizando a palavra sangue, ele encontrou mais de 11.000 resultados, tá bom? E aí, essa pesquisa, essa barra, o que você fez, ficou aqui em cima. Porque se você quiser mudar a sua estratégia, você consegue visualizar de maneira rápida, tá bom? Então, vamos dizer que buscando em todos os campos a palavra sangue, eu recuperei mais de 11.000 resultados. Eu poderia ter mudado, eu poderia ter escolhido apenas os documentos que tenham a palavra sangue. Então eu vou buscar. E aí ele vai refazer a minha pesquisa e ele vai encontrar 895 resultados. Ou eu poderia voltar aqui, né, no nosso formulário de busca e eu poderia pesquisar por assunto. Aí você clica em buscar e aí ele encontrou 826 resultados, tá bom? Então, essa é a busca básica, tá? Muito fácil essa base de dados. E aí, agora, nós vamos ver os filtros da BDTD. Então, aqui a gente já consegue visualizar o filtro por instituições, por repositórios, por programa, por autor, por orientador, por tipo de documento, por idioma, por assunto em inglês, pela área do conhecimento e também pelo filtro de recorte temporal. Vamos falar de cada um. Bem, o primeiro são as instituições de pesquisa, que são as universidades e os centros que têm pós-graduação, tá? Então, vocês já podem perceber que uma pesquisa com a palavra sangue no assunto, nós vamos ter aqui as universidades que têm mais produção. Se você clicar aqui em mais, ele vai também exibir as outras, tá? Aqui, gente,
É interessante você observar que você tem você tem a sigla das instituições. A USP tem 165 documentos, a Unicamp 103, a UFMG 96 e assim em diante, né? Caso você queira fazer uma pesquisa de teses e dissertações vinculados a instituições específicas, você pode utilizar esse filtro, tá? Mas se é uma pesquisa em geral, eu não recomendo mexer, eu recomendo deixar. A segunda é o repositório, que é a base de dados, tá? Então, essas bases de dados estão disponíveis dentro dessas instituições. Então, é possível selecionar por bases de dados institucionais, tá bom? Mas eu recomendo também deixar como está, se você está fazendo uma pesquisa básica. O segundo é o programa, né, de pós-graduação. Então, esses são os nomes dos programas que não influenciam muito a escolha da sua tese, da sua dissertação que você vai escolher. Aqui é mais uma bibliometria para você entender que programas trabalham mais com esse tema. Então, por exemplo, você quer fazer uma dissertação sobre hemoterapia, né? Ou sangue, né? Que tem a ver com a palavra sangue. Então, aqui você consegue visualizar quais são os programas que trabalham bastante com essa temática. E aí você pode apresentar o seu projeto para esses programas aqui, que eu acredito que você vai ter mais chances de ter uma aprovação, tá bom? Se você estiver trabalhando com sangue. O próximo filtro é de autor, tá? Então, a autoria são aqueles pós-graduandos que pegaram os títulos de mestres ou doutores. Então, eles estão disponíveis aqui. O próximo é o orientador. É aquele que auxilia o autor, né, a fazer a sua pesquisa, tá bom? Caso você queira conhecer, por exemplo, na área de sangue, né, quais são os autores, né, que trabalham com essa temática, você pode entrar em contato com eles, né, e pedir ajuda para submeter um projeto de pesquisa, tá bom? O próximo é um tipo de documento, né? E nós temos as dissertações e as teses, né? As dissertações geralmente vêm de programas de mestrado de 2 anos e as teses de programas de 4 anos. Então, as dissertações formam mestres e as teses formam os doutores. Então, geralmente as teses são mais complexas, né? E as dissertações são menos complexas que as teses, tá bom? Então, para você que nunca acessou um documento de pós-graduação, eu recomendo você ler primeiro uma dissertação, tá bom? E também nós temos por idioma. É lógico, a maioria está em português, porque essa base ela é brasileira, tá bom?
Agora, esse filtro aqui, ele é muito interessante e eu recomendo utilizá-lo, porque além da palavra sangue que nós colocamos no campo de assunto, ele vai mostrar aqui os assuntos que estão relacionados com essa palavra. Lógico, a primeira é sangue mesmo. Agora, a segunda são doadores de sangue. Estão vendo aqui? A terceira são as plaquetas. A quarta é a transfusão, né? A quinta é a hepatite C e assim por diante. Então aqui você já tem uma noção qual que é a tendência na pós-graduação em associar ao sangue, né? E você pode já até fazer uma seleção, né, do assunto mais próximo do seu objeto, tá? Aqui nós temos os assuntos em inglês, que é praticamente a mesma coisa, a área do conhecimento, né? Então algumas são de programas de ciências da saúde, outra das ciências agrárias, né? Inclusive, se é ciências da saúde e medicina, ou ciências da saúde e enfermagem, e assim por diante, tá? E o ano de defesa, que você pode digitar o ano inicial e o ano final, tá? Então, são esses os filtros, tá bom? Então agora nós vamos ver os resultados. Então, aqui nós temos 826 resultados. E aí, cada resultado ele tem uma numeração e ele tem os seus dados bibliográficos. Por exemplo, o registro número 1, ele tem esse título, o nome do autor, a data de defesa, né, na banca, os assuntos relacionados, o texto integral. E aqui o ver mais é o registro completo. Se vocês olharem o registro número 2, ele vai ter os mesmos elementos. Coleta de sangue, né, arterial para gasometria, construção de um procedimento operacional padrão. Então esse é o título. Quem fez foi a Monique Menezes de Aguiar. Ela defendeu em 2017 e aqui está o texto completo dela. É uma dissertação de mestrado e assim em diante. Então você consegue fazer uma seleção pelo título dessa pesquisa, tá bom? Então vocês podem ver que os resultados são muito fáceis, né? A terceira opção são as ferramentas dessa base, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós temos o acesso ao texto integral, que está aqui, ó. Bem embaixo dos assuntos, nós temos aqui um link para obter o texto integral. Então é só você clicar que ele vai enviar para o repositório, né, onde ele está localizado. Então este documento aqui da Lucélia, ele está dentro do repositório da Universidade Federal do Ceará. Então ele sempre vai mostrar o registro completo e embaixo ele vai dar a opção de acessar o texto completo. Tanto faz clicar no link do trabalho dela ou no botão dessa base que é visualizar e abrir. Aí você clica e ele vai abrir
o trabalho para você. Ele demora um pouco mais, porque ele tem muitas páginas. É um trabalho grande, né? Então aqui ele tem 60 páginas. E aí você pode visualizar o documento completo, pode baixar, pode imprimir para você ler. Vamos ver o segundo registro? Então, o segundo registro, que está aqui, também ele tem o seu texto integral. Então, você vai clicar, ele vai direcionar para o seu repositório original. Então, a interface é um pouco diferente, porque é um repositório diferente, tá bom? Que aqui seria da Universidade Federal de Santa Catarina, e aqui está o texto completo. Está aqui o link do título, está aqui o visualizar, abrir. Então você vai clicar e ele vai mostrar o documento completo, que tem 98 páginas, tá? Vamos mostrar mais um aqui, né? Esse terceiro item, você vai obter o texto integral. Ele vai mandar para o repositório da Universidade de Brasília, né? Então aqui ele já mostra o link e o visualizar e abrir, né? Então ele vai abrir o texto completo, tá? E aí, gente, é muito importante que você visualize a questão dos documentos, né? De todos os documentos que você pode baixar. Por isso que é importante você sempre utilizar os termos, para você não ter muitos resultados, para você ter resultados específicos, tá bom? E a referência do documento, tá? Você pode buscar essa referência, né? Dentro, né, do próprio documento, né? E também você pode utilizar, né, os dados bibliográficos que estão aqui. Ele não faz automático, né, a referência para você, né? Mas em outro vídeo eu posso mostrar como que você consegue copiar e colar esses registros e fazer a sua referência, tá? Por que eu estou enfatizando a referência, né? Como qualquer trabalho acadêmico, nós precisamos citar os trabalhos que nós utilizamos no nosso projeto ou no nossa pesquisa final, tá bom? Então está aqui, né? Você pode olhar também dentro do documento e pegar os elementos bibliográficos para fazer a referência, tá bom? Inclusive você pode exportar os resultados, né? Mas aí já é um pouco mais complexo, né? Mas o nosso objetivo aqui é fazer uma pesquisa básica, tá bom? Então, para terminar, vamos fazer o resumo. Então, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, ele possui filtros para você deixar a sua pesquisa mais específicas, né? Você pode listar os resultados,
né? E você pode ter as ferramentas de texto completo e pegar as referências, os dados, para montar a sua referência dentro desse sistema, tá bom? Muito obrigado pela atenção.